sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, o mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Canto louvores, indo para os céus. Canto louvores, indo para os céus. Bom dia, Igreja Cristo é Vida, bom dia, irmãos. Bom dia a todos também que, mesmo não sendo da nossa igreja, mas sempre nos acompanham através dos estudos, através dos vídeos. Estamos aqui para mais uma EBD. Pedimos que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Nós vamos dar continuidade nos nossos estudos em Efésios, tá bom? Hoje nós iremos estudar no capítulo 2, como é continuidade, né? Do versículo 11 em diante. Nessa sessão, nós vamos observar aqui a bênção da reconciliação. Até aqui nós temos observado as chamadas bênçãos espirituais, analisando tanto o estado pecador do homem, a oração do apóstolo Paulo, né? As bênçãos do Pai, né? Do Filho e do Espírito Santo, como nós falamos, que é a bênção da eleição, a bênção da redenção e a bênção da santificação, que Ele nos selou, Ele nos separou para Deus no Espírito Santo. Bem, como eu estou falando, então nós vamos apenas dar continuidade a partir do versículo 11, hoje falando especialmente sobre a bênção da
reconciliação que nós temos no Senhor. Portanto, abra a sua Bíblia, procure lá o texto, Efésios capítulo 2. Eu vou ler de acordo com a minha versão. Nós vamos dividir aqui em 4 sessões, tanto a leitura quanto o estudo mesmo com esse tema, tá bom? Vamos começar aqui no versículo 11 e versículo 12. Veja lá comigo. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Muito bem, essa primeira sessão, tratando da bênção da reconciliação, nós vamos ver então a razão da necessidade da reconciliação, que é justamente a separação. Então, primeiramente nós vemos aqui uma separação e 2 povos aqui são classificados. Os gentios aparecem claramente na leitura e os judeus estão aí também subentendidos. Então, os gentios e os judeus. Os judeus, naturalmente, o povo de Israel desde o Velho Testamento até na época de Jesus e hoje, os judeus, uma nação, mas que também é caracterizada por uma religião, é caracterizada não só por aqueles que nascem no território de Israel, mas que tem ainda o sangue judaico, né, que tem ainda as características do DNA judaico, onde eles nascem, são também considerados judeus. Os gentios, por outro lado, são todos os outros povos que não fazem parte do povo de Israel em qualquer lugar. Todos são classificados, essa é uma visão bíblica, portanto uma visão, vamos dizer assim, de Deus olhando para o mundo, né, os judeus e os gentios. E aqui nós vamos ver primeiramente os motivos pelos quais eles são separados, tá certo? Primeiramente nós vemos aí o judeu. Versículo 11 e versículo 12 do texto que nós lemos aí, diz assim: porque lembrai-vos de que outrora vós gentios, né, e fala dos gentios primeiramente, chamados incircuncisos. Então eles eram chamados incircuncisos pelos judeus. Então a ideia deles serem chamados é uma ideia discriminatória, tá? Tanto uma discriminação poderia ser racial quanto religiosa, mas eles eram discriminados pelos judeus, os gentios. Então os judeus, eles discriminavam, eles se separaram por conta de uma atitude discriminatória, que poderia ser racial ou religiosa. No versículo 12 do texto que nós lemos, diz que naquele tempo estavam sem Cristo, né, separados da comunidade, e lá no final diz, sem Deus no mundo. Então, os judeus olhavam para os gentios e discriminavam. Primeiro, eles não são circuncisos, né? Eles não passaram por uma cerimônia física, material, que tornava eles judeus o que os judeus praticam. Era tanto um ato cívico quanto um ato religioso. Eles não são judeus. Também eles vivem sem Deus. Eles vivem sem Jesus, né? Sem o Messias, sem a promessa do Messias. E isso então era alvo de discriminação dos judeus. Por outro lado, os gentios, as características deles estão mais aqui no versículo 12, naquele tempo estavam sem Cristo, né? Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, sem esperança, sem Deus no mundo. Então, os gentios, eu acho que vocês vão lembrar, quando nós falamos anteriormente, nos estudos anteriores, que os gentios eram sem esperança no mundo, né? Assim era a vida dos efésios, a ideia de que havia uma filosofia entre eles que dizia era melhor nascer ou morto ou então morrer ao nascer. Era uma filosofia, por quê? Porque não havia muita esperança e motivação na vida dos gentios. E eles então olhavam para Israel e se separavam ainda muito mais, se anulando. E a Bíblia chama até essa situação de estar destituído da glória de Deus, que era uma realidade de todos os gentios. É claro que o apóstolo Paulo, principalmente lá em Romanos, quando fala da depravação, da queda do homem, ele engloba judeus e gentios como pecadores. Mas aqui nós vemos um religioso, né, e um ateu, né, um apático da fé, vamos colocar dessa forma, um judeu e o gentio, embora eles não fossem ateus, né, porque eles adoravam a ídolos, a deuses,
embora deuses territoriais e não um Deus como o Senhor, que é o Rei do Universo. Bem, essa era a razão pela qual eles estavam separados. E Deus olha do céu e quer unir esses dois grupos em um novo corpo. Fazer um verdadeiro milagre, né? Uni-los naquilo que nós chamamos hoje a Igreja do Senhor. Tá? Então Deus precisava unir esses dois que estavam separados. Tá? Separados. Observe que o judeu tinha o pecado da arrogância, o pecado da prepotência, o pecado de se achar melhor, mais importante, né? Conhecedor, detentor da verdade. Por outro lado, o gentio, na verdade, nem se importava, né? Eles não buscavam a Deus dessa forma, viviam uma vida muito depravada, não que o judeu não tivesse sua depravação, mas viviam realmente uma vida de orgias, de várias formas de pecados, e por conta de serem realmente gentios, serem pagãos, embora sejam religiosos idólatras, mas eles viviam se encharcando de uma forma demasiada no pecado. Tá? Então nós vemos aí dois extremos, duas realidades que promovem a separação. Em termos de aplicação, vem então a pergunta para nós, né? Vem a pergunta. Uma vez que a palavra de Deus caracteriza esses dois grupos com dois caminhos, né? Duas direções distintas, né? O orgulho de um lado, né? Do religioso, e do outro lado a ignorância daqueles que não sabiam e não queriam saber de Deus. E aí vem a pergunta aplicativa para nós, né? Olhando para o ser humano pecador e olhando para o nosso coração, nós pendemos, você pende mais para se tornar um arrogante pelo conhecimento da palavra, para se tornar alguém prepotente pelo conhecimento da palavra ou de Deus, ou só mesmo tendo o conhecimento e não tendo intimidade com Deus? Ou você prefere ficar na ignorância de conhecer Deus? Porque a ignorância de conhecer Deus não significa que é a ignorância de conhecer as ciências. Tem muitas pessoas que têm autoconhecimento científico, mas não se importam e nem querem saber do conhecimento de Deus. E muitas vezes porque querem manter uma vida depravada no mundo. Então, por isso, preferem nem conhecer um Deus que quer ajustar a minha vida. E esse era o Deus que olhava para o pecado judaico, olhava para o pecado gentil e queria uni-los em um só corpo, fazer a reconciliação entre esses dois. E o que foi que Deus fez para unir esses dois? Vamos então para os próximos versículos, tá? Versículo 13, 14 e o versículo 15. Veja lá comigo. Na minha versão diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Amém. Bem, essa segunda sessão, então, nós vamos ver como foi que Deus promoveu a unificação. Havia uma separação e Deus promove a unificação. Tá certo? E o que foi que Deus fez, então, para isso? Primeiro, antes de responder o que Deus fez, através de quem Deus fez, nós queremos saber, né? Nós já estudamos em lições anteriores que o meio de salvação de Deus, o único meio da redenção de Deus, do perdão de Deus, é Jesus Cristo. E você pode observar comigo aqui o versículo 13, 15 e 16, confirmando essa doutrina tão importante para nós. Versículo 13 diz: agora, né, em Cristo, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue. Versículo agora 15. Logo no início começa dizendo assim: e aboliu na sua carne. E o versículo 16 diz: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Então veja bem, sangue, carne e cruz. Tudo remete à nossa ideia, ao nosso pensamento para o sacrifício de Jesus Cristo, que é
o único meio, a única forma de reconciliação que existe. Qualquer outra forma de reconciliação que não seja por meio de perdão, arrependimento de pecado, não acontece. Pode acontecer até uma coisa superficial que dura por um tempo, mas em qualquer outra crise cai, é removido ali como uma cera no calor, né? Derrete, não se firma. Então, Deus colocou Cristo Jesus como a base dessa reconciliação entre esses dois grupos antagônicos, podemos pensar assim. E como foi, então, que Deus, não só em Cristo, não só através desses do seu sangue, da sua carne, da sua cruz, mas como foi que Deus realmente fez essa reconciliação? Primeiro, ele aproximou os gentios. O texto deixa bem claro, né? Aproximou os gentios. Tá? O versículo que nós lemos aqui, versículo a partir do 13, fostes aproximados, diz no 13, né? Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados. Então Deus, ele aproximou. Como foi que Deus fez isso com os gentios? Veja lá no versículo 17 também, tá? E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, ou seja, os gentios. Então ele evangelizou aos gentios. Jesus, ele morreu na cruz por nós, mas Jesus não ficou somente nessa morte, ele fez com que essa informação chegasse até os gentios, através do evangelho da paz, através da pregação. Atos 1:8 diz que nós temos que ser testemunha, no sentido de viver uma vida condizente com a fé que nós temos. É correto, devemos ser assim, mas como crerão se não há quem pregue? Então o querigma, que é a mensagem, ela tem que ser anunciada, precisa ser anunciada. Nós lembramos do exemplo de Filipe e o eunuco, né? Um judeu e um gentil, e de repente o eunuco compreende o evangelho, crê no evangelho e é batizado. Por quê? Porque Filipe explica para ele as escrituras, falando justamente da pessoa de Jesus Cristo, passando por todas as alianças, né, e tudo mais. Ele explica o evangelho àquele homem. Então, como foi que Jesus aproximou o gentil dos judeus? Jesus aproximou através do evangelho. O gentil, então, passou a saber quem é o Cristo, que só o judeu sabia. O gentil passou a ser conhecedor das alianças, né, dos pactos de Deus com o seu povo e com aquele que crê, através de Abraão, o pai da fé. Tá? Ele passou a compreender que há uma cidadania celestial que ele não tinha. Ele passou a ter esperança. O gentil passa a ter esperança porque antes, como eu falei, né, eles viviam apenas a orgia da vida e a destruição do corpo e a desesperança total. Um mundo em trevas. Essa era a vida dos gentios, né? O que trabalhava era só para aquele momento, só para aquela vida, e não havia uma esperança eterna. Mas ele passa a conhecer, e não só isso, mas também ele passa a conhecer Deus, o Deus do universo, o Senhor de todas as coisas. Não mais uma deusa Diana restrita a Éfeso, como um país que tem uma bandeira e só vale naquele país, mas agora um Deus que rege o mundo inteiro, né? O universo inteiro. E aí os gentios, então, eles são aproximados, como se Jesus levasse o gentio até a porta da casa do judeu. Mas e agora? O que Deus poderia fazer, uma vez que ele já rompeu com aquela falta de conhecimento dos gentios? Uma vez que Deus já abriu o entendimento dos gentios? Uma vez que os gentios já compreenderam Jesus Cristo, o Messias, as alianças, a esperança, Deus, né, o Pai? Uma vez que eles compreenderam, e agora? O que Deus poderia fazer com relação aos judeus? O versículo 14 e 15 vai nos explicar o que Deus fez então com os judeus para que houvesse a reconciliação entre esses dois povos. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, versículo 14, perdão. 14 primeiro, tá? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então observe comigo, logo no versículo 14, o que foi que Jesus Cristo fez com a sua morte lá na cruz.
O feito de Jesus com a morte na cruz foi ter derribado a parede que estava no meio, tá? Ele derriba aquela parede que estava no meio. A palavra derribar aqui, ela tem o mesmo significado no texto original de alguém que estava caminhando com um sapato muito apertado por muito tempo e de repente tira os pés, né? Tira aquele sapato. E aí tem aquele alívio de alguém que está com gesso, né? Está engessado por muito tempo e aí é curado e tira aquela bandana, tira aquele gesso e ele então se sente tão aliviado. Aí a parede que foi derribada foi uma parede que foi posta ali e os judeus se separam dos gentios religiosamente. Existia isso tanto no tabernáculo, logo no início da história dos judeus, quanto depois no templo, né? Havia uma parede, havia um véu, havia uma separação que Jesus Cristo veio e derribou. Com isso, o judeu crente, o judeu verdadeiro começa a ver o gentio que já deu alguns passos na sua direção, podemos pensar dessa forma. Mas não só isso, não só derribou a parede da separação que estava no meio, mas também lhe fez o quê? Versículo 17. Versículo 15. E aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Ele tirou o poder da lei na forma de ordenança. Esse abolir significa isso, significa que Jesus ele vai lá e tira a autoridade da lei, que era como um jugo sobre os judeus. É aquela lei cerimonial que fazia com que os judeus adotassem festas, dias, comidas, que os separava dos gentios. E Jesus vem e rompe com isso através das boas novas de salvação, através do Evangelho. E ele tem que levar Pedro, né, a romper com isso, através de uma visão onde Pedro não queria abrir mão de manter aí essa escravatura a uma lei cerimonial. Mas Jesus vem então e abole, ele tira o poder da lei, anula o poder da lei. Com isso o judeu ganha uma liberdade para se relacionar com o gentil em um outro nível de relacionamento, em um nível de comunhão. É isso que na verdade acontece quando Jesus ele faz isso através na vida dos judeus. Então Jesus vem e aproxima o gentil. Jesus vem e ele destrava os olhos, destrava as mãos, os pés dos judeus. Destrava eles da parede, destrava eles da lei em ordenança, né? E aí, um já chegou na porta, o outro agora pode se aproximar. E tudo isso foi proporcionado por quem? Pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Deus, então, enche o coração dos gentios de uma paz em se aproximar do judeu. Deus, então, enche o coração do judeu de uma paz em receber o gentil. E aí Deus, então, consegue fazer um milagre. Deus, então, consegue fazer um milagre. Versículo 15, lá no final diz assim, né? Em si mesmo ele criou um novo homem, fazendo a paz. O milagre aqui está em Deus ter criado um novo homem. Não é mais judeu, não é mais judaísmo, não é mais paganismo, não é mais misticismo, não é um sincretismo, é Deus em Jesus Cristo reconciliando pessoas antagônicas, pessoas distintas, em um só corpo. Isso é novo. Por isso que a igreja em Atos causa um impacto na sociedade, porque é uma coisa nova que ninguém nunca tinha visto isso. Pessoas que pensavam e agiam diferente, de repente se unem em torno de uma só pessoa, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Bem, essa lição, eu quero apenas aplicar esse último ponto que eu mencionei agora, né? Pensar um pouco em algumas questões sobre isso. E a questão é,
Deus precisa tirar algo do seu coração, como Ele precisou tirar dos judeus? Algum gesso? Alguma parede? Algum cerimonial? Algum costume? Para que você se reconcilie? Deus precisa acrescentar, abrir seus olhos em algo como Ele fez com os gentios, que estavam alheios a Deus, alheios a Jesus, alheios à aliança, separados, destituídos, e para que eles pudessem se unir em um só corpo, Deus teve que abrir os olhos, anunciar o Evangelho da paz, eles tiveram que conhecer. Então a questão ela é assim, para o meu relacionamento com esse novo corpo, com essa igreja viva do Senhor Jesus, eu tenho que considerar se eu não estou precisando tirar algo que está me travando dessa comunhão, ou se eu não preciso acrescentar algo, aprender mais, conhecer mais, saber mais, porque a incredulidade está tomando conta do meu coração. Qual é a sua necessidade? E orar a Deus para que Ele nos complete e nos una em um só corpo. Nos una em um só corpo. Vamos voltar para o capítulo 1, versículo 17 e versículo 18 para encerrar. A oração do apóstolo Paulo, que eu já preguei sobre ela em outros estudos aí. Tá? 17 e 18. Diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. A oração de Paulo é a minha oração. Que Deus abra o nosso entendimento para compreender o que é a igreja, para compreender qual é o plano de Deus para essa igreja. E que Deus nos ajude a tirar qualquer trava, qualquer gesso. Que Deus nos ajude a assimilar, a compreender, a aprender qualquer doutrina que nós não sabemos, para que a nossa comunhão em Cristo e uns com os outros, para que se rompa, né, qualquer tipo de inimizade e que possamos viver a reconciliação no Senhor. No próximo estudo, nós iremos continuar as 2 outras sessões desse texto aqui, ainda falando sobre a bênção da reconciliação no Senhor. Amém. Bom, irmãos, concluindo nossa EBD de hoje, vamos lembrar os aniversariantes da semana, tá? Então, parabéns aí para esses irmãos e irmãs, pastor Alex, a Mônica, a Deise, o seu Ricardo, né? Seu Ricardo, vamos lembrar dele também. Mas quero colocar aqui, não só porque Deus renovou mais um ano de vida, mas para nós orarmos também por ele. Essa semana, o irmão Juvenal também, né? Também aniversariou. E sabemos das circunstâncias que ele está vivendo, né? Hoje em uma UTI em Belém. Nós vamos orar e lembrar do irmão também quando orarmos, tá? Orar pela irmã Odete da mesma forma como esposa. Irmãos, além disso também nós queremos informar aos irmãos que dia 1º de julho, agora, nós vamos retomar as atividades. Já falei isso no culto de quarta-feira, estou repetindo aqui. Não vamos voltar às atividades todas da igreja. Nós vamos fazer uma atividade, que é o culto da família, mas essa reunião vai ser um culto de louvor e oração, tá? Especificamente o culto de louvor e oração. Então, toda a liderança está envolvida em organizar isso, tá bom? Vamos ter todos os cuidados, álcool em gel, máscara, o espaço entre os assentos, tudo, tá bom? Mas nós vamos começar na quarta-feira uma reunião na nossa igreja, um culto, primeiro momento, e depois nós vamos, como liderança, coordenar todas as coisas como vão acontecer. Esteja atento lá no grupo do WhatsApp da igreja, que sempre a gente vai colocar ali as nossas informações, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pelo tempo que passamos juntos. Agradeço por ter essa oportunidade de estarmos, mesmo através desse vídeo,
mas está junto com os irmãos no estudo da palavra. Obrigado pelos desafios que a Tua palavra traz, Senhor, pelas advertências que traz sobre nossas vidas. Muito obrigado. E peço que o Senhor, Deus, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para compreender, para viver de acordo com essa boa palavra do Senhor. Pai querido, lembramos também dos nossos irmãos que aniversariaram esta semana. Especialmente queremos lembrar o irmão Juvenal. Pedimos Tua bênção sobre ele, Senhor, nas circunstâncias do Teu filho. Assim também como a irmã Odete, sua esposa, não conseguimos imaginar o que passa no coração dela, mas eu peço Tua bênção sobre ela também, Pai querido, e assim sobre a nossa igreja, a nossa proposta de retomada para uma atividade no dia 1º, abençoa, Senhor, e supre tudo para que seja uma grande bênção no meio da igreja. Nos dá um bom almoço, uma boa tarde e à noite que possamos estar juntos aqui através desses vídeos para celebrar o Senhor como igreja novamente. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.